E hoje nós vamos comentar sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes quanto ao habeas corpus impetrado pelo Partido Democrático Trabalhista. O meu nome é Nicolas Martins e se vocês querem dar uma força para o canal, por favor se inscrevam e deixem a sua curtida. Também lembrem do sininho que ajuda vocês a sempre saber que tem vídeo aqui pelo canal. Primeiramente, um breve contexto, apesar de que todo mundo já deve estar acompanhando os jornais. O PDT, ele impetrou um habeas corpus contra a decisão do Jair Bolsonaro, nosso presidente, de nomear o Ramagem para presidente da Polícia Federal. Na decisão, ele alegou que havia desvio de finalidade. A gente vai analisar aqui um pouquinho, dentro do direito, da melhor doutrina possível e das decisões que o próprio STF vem trazendo, se há realmente juridicidade nesse ato, nessa decisão judicial, ou se houve, pelo menos, um ato apressado do ministro. Primeiramente, a gente tem que explicar que o mandato de segurança é uma peça jurídica que serve para tutelar um direito líquido e certo. No caso, o objeto que o PDT colocou no seu mandado de segurança é a própria moralidade dos atos administrativos. É interessante notar sobre essa moralidade que não pode se tratar, obviamente, de algo particular, de uma decisão própria do ministro sobre o que é ou não é moral. Porque nesse caso faltaria a técnica jurídica e restaria um mandado, um ativismo judicial, uma interferência clara do Poder Judiciário em um ato discricionário do Executivo, que é a nomeação do presidente da Polícia Federal. Vejamos do seguinte modo: todo ato administrativo ele tem que ser analisado de acordo com certos princípios constitucionais. O primeiro deles é a legalidade estrita, ou seja, todo ato administrativo tem que estar colocado, embasado em uma norma legal. Caso contrário, ele é nulo de natureza. A nomeação do presidente da Polícia Federal, ela é claramente embasada legalmente tanto pela Constituição Federal como por lei federal. Então existem dois dispositivos que fazem com que seja exclusivo do presidente da República esse ato de nomeação. Depois, a gente tem que analisar o que seria uma legalidade em sentido mais amplo, que é a moralidade do ato. Essa moralidade, como ensina o professor Edi Lopes, ela se deve a uma moralidade jurídica e não comum. Ou seja, não é se o ato é considerado pela sociedade como moral ou não que determina essa ilegalidade lato sensu. Senão que se pela doutrina jurídica, pela natureza da instituição que prolata o ato, se isso faz dele imoral. E é interessante perceber também que na própria decisão do ministro, ele não só alegou desvio de finalidade pela imoralidade, mas como pela impessoalidade. É muito interessante analisar cada um desses três eventos. E eu acho interessante começar, sobretudo, pela impessoalidade. Quer dizer que todos os atos administrativos devem ser feitos de acordo com a finalidade que a lei os dá e não de acordo com as intenções particulares e pessoais do agente que pratica o ato. No caso, o presidente, quando nomeia, não deve levar em conta as suas preferências ideológicas, senão que deve levar em conta a finalidade do ato. Ora, o Ramagem, que era a opção do presidente, era delegado da Polícia Federal. Não existe dúvida quanto à competência para poder exercer o cargo. Mas se fala que também ele era amigo próximo da família. O próprio STF tem uma súmula muito interessante, que é a súmula número 13, que fala sobre o nepotismo nos cargos de confiança. Claro que esse nepotismo nos cargos de confiança dizem respeito principalmente àqueles cargos administrativos. Mas ele veda a nomeação de familiares até o 4º grau. Não toca em nenhum momento em questões como amigos próximos. Então, amigos podem ser nomeados para cargos administrativos. Bom, quem pode mais, pode o menos. O cargo de presidente da Polícia Federal, de superior da Polícia Federal, ele na realidade não é um cargo administrativo propriamente dito. Ele se aproxima mais de um cargo político e, portanto, de livre nomeação e exoneração do presidente da República. Quanto a esses atos em específico,
o próprio STF determinou que não há aplicação da súmula número 13, porque essas nomeações você pode inclusive colocar seus parentes, como aconteceu diversas vezes com prefeitos e governadores que para cargos de secretários e mesmo presidente para cargos de ministros podem colocar irmãos e parentes próximos até mesmo de primeiro grau. Bom, deste modo, o fato do Ramagem não ser parente ou ser parente ou ser amigo próximo não interfere em nada quanto à questão da impessoalidade, porque ele tem na sua carreira atributos suficientes para exercer o cargo. Quanto à moralidade, há um caso muito importante para ser comentado, que foi quando a ex-presidente Dilma Rousseff tentou nomear o ex-presidente Lula para cargo da ministro da Casa Civil, na época em que ele estava sendo investigado pela Polícia Federal no caso da Lava Jato. Um dia antes da nomeação, houve um vazamento de chamadas telefônicas entre o ex-presidente Lula e a então presidente Dilma Rousseff, falando sobre as investigações e como o ato de nomeação o livraria da perseguição policial. O que acontece? Ali havia um claro desvio de finalidade, porque a nomeação, sobretudo, se justificava para escapar do juiz natural, que na época era o então ex-ministro Sérgio Moro. Nesse aspecto, você havia uma prova muito contundente, muito séria, que não existia nenhuma dúvida de que o ato ali prolatado era para desviar a investigação policial. No caso em comento, a petição ao mandado de segurança do PDT se baseia nas declarações do Sérgio Moro a respeito de uma possível interferência ou tentativa de interferência do presidente na Polícia Federal. A prova no caso principal que existe é uma mensagem de WhatsApp em que o presidente tenta justificar a troca através de uma reportagem do antagonista falando que a Polícia Federal estava correndo atrás de 10 a 12 deputados bolsonaristas. Quem é mais atento percebe que a reportagem está falando sobre as investigações da inconstitucional investigação sobre as fake news. É muito relativo se o presidente está preocupado com a perseguição dos deputados ou se com a atuação da Polícia Federal no inquérito que ele julga inconstitucional. De qualquer um dos modos, não há uma prova constituída sobre interferência do poder público, do poder administrativo máximo, da presidência da República, na Polícia Federal. Outra questão interessante é que o próprio Bolsonaro queria receber diariamente relatórios da Polícia Federal, o que foi questionado pelo Sérgio Moro. Entretanto, hoje mesmo houve uma entrevista do Michel Temer, e hoje eu estou falando sábado, gente, o vídeo vai sair segunda, mas é sábado, em que Michel Temer fala que é normal que um presidente colha relatórios, até mesmo para poder decidir sobre as medidas de segurança que o país deve proceder. É interessante porque Michel Temer, além de ser um renomado constitucionalista, foi professor do Alexandre de Moraes, que deu a sentença. Na sentença em específico, o Alexandre de Moraes ele determina que essas provas constituem o fumus bonis iuris, ou seja, a fumaça do bom direito, porque o STF já teria aceito o inquérito para investigar as declarações do Sérgio Moro. Ocorre que as investigações que o STF deu aval para que prosseguissem, com denúncia do Ministério Público Federal, não diz respeito somente à ação do Bolsonaro, mas à declaração em si do Sérgio Moro. Ou seja, o ex-ministro pode, se fala a verdade, ser acusado por prevaricação, e se diz a mentira, vai incorrer em crime contra a segurança pública por caluniar a figura do presidente, o que dá de 1 até 3 anos de prisão. Então é para investigar os relatos que foi aberto o inquérito, em nenhum modo para dizer que há uma possibilidade forte de que haja desvio de finalidade na nomeação do Ramagem. E isso por quê? Porque a simples investigação não pode constituir a fumaça do bom direito. Na realidade, é importante perceber e lembrar que todo agente público ele goza de uma presunção de boa-fé objetiva em todos os seus atos. Isso todos os agentes públicos, inclusive o advogado que não é agente público, mas exerce função pública.
quanto mais o presidente da República, que é o representante maior do Estado e do governo. Todos os atos deles devem ser pressupostamente legítimos. Então, para que se dê uma liminar, porque o problema não é aceitar o julgamento na segurança e ao final anular o ato de nomeação, mas dar uma liminar, ou seja, decidir inaudita altera parte, ou sem ouvir a outra parte. É muito temerário quando não há uma constituição de uma prova forte e mensagens em WhatsApp não configuram por si nem a fumaça do bom direito, e se ainda houver entendimento distinto, não configura o perigo na demora do processo, o perigo de dano na demora. Afinal de contas, se o bem jurídico atrelado é a moralidade, ela não se veria mais ou menos ferida no decorrer do processo. Enfim, sobretudo, é preciso relatar que o Estado de Direito depende de uma soberania da lei e não da soberania das decisões judiciárias, que são importantes, mas são uma forma de interpretação. Quando falta técnica jurídica nessas decisões, o que ocorre é o ativismo judicial, que é completamente danoso a um Estado democrático. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem a curtida, se inscrevam no canal para mais vídeos comentando fatos jurídicos no Brasil. E também comentem embaixo se vocês concordam, se discordam, se tem alguma dúvida, que é esse relacionamento que vai dando força ao canal. Muito obrigado. Valeu, gente.